Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em Química e Agricultor, e esse é o canal Química na Roça. E no vídeo de hoje estarei falando como diluir os principais adubos aí. Estarei falando aí a quantidade máxima de adubo que você terá que estar diluindo. Então estarei dando exemplo com a ureia, com o MAP, DAP, nitrato de amônio, o sulfato de amônio, o nitrato de cálcio, assim como também o cloreto de potássio. Estarei utilizando aí os principais adubos, que são solúveis aí, para falar um pouquinho, como você vai ter que diluir ele, qual a quantidade máxima que você vai ter que diluir ele. Caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever. Tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral. Então já ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E vamos ao vídeo. Então pessoal, muitas pessoas normalmente passam aí no canal e geralmente perguntam, quanto de adubo diluir em água para estar fazendo a fertirrigação das culturas. E a partir daí, estou fazendo esse vídeo aqui para que você tenha noção da quantidade máxima de adubo que você vai ter que estar diluindo, assim como também estarei colocando aí algumas recomendações, caso aí você tenha receio de estar aplicando. Então aqui no dia de ontem eu passei aqui fazendo alguns cálculos para chegar nesses valores aqui. Na química mesmo, o pessoal até brinca às vezes dizendo que a química é a ciência da regra de 3, porque a gente utiliza bastante a regra de 3, principalmente essa questão de formulação, de adubo, quantidade e daí vai. Pessoal, então o primeiro ponto, estarei falando aí a quantidade máxima que você vai ter que estar diluindo, dos principais adubos, principalmente aí, que são muito utilizados na questão tanto da fertirrigação como também na hidropônia. Então muitas pessoas atualmente, principalmente com o sistema de irrigação por gotejamento também, utilizam bastante os adubos solúveis, porque a partir daí você faz a diluição em água e a partir daí você já faz a adubação junto com a irrigação das plantações, ou seja, diminui tempo, você economiza nessa questão do tempo. Um dos adubos mais solúveis que tem aí, e é a queridinha de muitas pessoas, principalmente dependendo do tipo de cultura que seja plantada, é a ureia. Então, normalmente a ureia é uma boa fonte de nitrogênio para você estar fazendo a diluição e aplicando. A ureia, muitas pessoas têm até receio de usar porque a quantidade de nitrogênio é alta, dependendo do fabricante aí, 45% a 46%. Pessoal, a ureia você vai ter que estar utilizando ali, por exemplo, como eu estarei utilizando como base para todos os adubos desse vídeo, 200 litros de água, então a diluição máxima será em cima de 200 litros de água, você vai ter que estar utilizando 20 quilos de ureia para 200 litros de água, Então, 20 quilos de ureia para 200 litros de água. A partir daí você faz a diluição e faz a fertirrigação da cultura desejada, por exemplo. Ah, Renato, mas dependendo da cultura, ela não vai necessitar de tanto nitrogênio assim, de 20 quilos. Por exemplo, você divide a fertirrigação em 2 vezes, então 2 vezes de 10 quilos. Então é aquela coisa, pessoal, a gente já falou a questão da ureia, agora a gente vai falar um pouquinho sobre aqui o nitrato de amônio, que também é um adubo, que ele tem as duas fontes aí, de nitrogênio. Então é um adubo muito bom para você fazer o fornecimento de nitrogênio para a planta. O nitrato de amônio ele tem uma solubilidade muito grande, então você pode até estar utilizando ali para diluir até 1 kg por litro. Então se você tem 200 litros de água, vai pegar ali 200 kg de nitrato de amônio. Porém, Renato, mas eu acho muito essa questão do nitrato de amônio, colocar 200 quilos e diluir. Pessoal, dependendo do tamanho da sua plantação, daí é por isso que eu estarei sempre recomendando você quebrar essas quantidades, porque assim vai depender da lavoura que você tenha e vai depender do tamanho da plantação que você tenha. Então, digamos aqui que você diluiu 200 quilos de nitrato de amônio em 200 litros. Mas você achou que é muito, então você pegou aqui e dividiu esses 200 quilos que você iria diluir nos 200 litros e
fez 4 aplicações. Então, em cada aplicação diluiu 50 quilos, fazendo 4 aplicações, ou fazendo 5 você iria diluir 40 quilos por aplicação, né? Então, em cada fertirrigação, por exemplo, você aplicar, né, 40 quilos ou 50 quilos nesse caso. Então, aí deixando claro essa questão, a quantidade máxima que você pode estar diluindo de nitrato de amônio é 200 quilos para 200 litros, porém, para você fazer as adubações, vai depender aí da cultura que você, né, está plantando. Você pode estar fragmentando, né, as fertirrigação, por exemplo, aí, porque vai facilitar para você. Então, assim, você não vai colocar adubo demais dependendo num único momento, e a partir daí a planta vai absorvendo aos pouquinhos. Então, você quebrar aí no mínimo em 4 aplicações, por exemplo, cada aplicação de 50 quilos. Depois do nitrato de amônio, pessoal, eu vou deixar aqui o NPK por último e eu vou explicar, né, até nem citei ele na introdução, mas vou citar ele por último aqui. A gente vem para outra fonte de nitrogênio que é muito bacana, né, porque também fornece cálcio, que aqui é o nitrato de cálcio. No caso do nitrato de cálcio, ele tem uma solubilidade aqui, ó, parecida com o nitrato de amônio. Então, se vocês puderem observar aí, também é a mesma coisa. Então, 200 quilos para 200 litros de água. Essa é a quantidade máxima de nitrato de cálcio que você consegue diluir aí, que é possível diluir, né? Se você colocar mais da conta, a tendência é que fique corpo de fundo, né? Que a gente chama na química lá quando uma solução ela está super saturada, né? Está acima do limite, e a partir daí você pode ter problema, né? Então, assim, o máximo que você vai ter que diluir aí vai ser 200 quilos para 200 litros. Porém, vai ser a mesma recomendação, pessoal. Como normalmente, né, os adubos que têm nitrogênio são um pouquinho mais fortes até, né, eles podem queimar a planta muito fácil. Então, sempre eu vou deixar aqui como recomendação que você, dependendo se for um adubo aqui que a quantidade é muito, como é o caso aqui, você faça no mínimo 4 aplicações. Então, cada aplicação você coloca ali 50 quilos para 200 litros de água. Fiz a primeira aplicação, por exemplo, digamos que seja no milho, fiz a primeira. Depois de 7 dias, 10 dias ali, eu fiz uma segunda, com mais 50 quilos em 200 litros de água foi diluído, foi feita a fertirrigação. Depois eu fiz mais outra, por exemplo, fiz as 4. Ou a mesma questão, se você fizer 5, né, você diminui para 40 quilos a cada aplicação na fertirrigação. Então, esse planejamento aí também ele vai depender muito de cada cultura, porque tem cultura que absorve mais, tem cultura que precisa mais de nitrogênio, precisa mais de cálcio, tem cultura que não precisa tanto assim, então você vai dosando aí essas quantidades. Outra fonte aqui de nitrogênio é o sulfato, né, de amônio. O sulfato de amônio, ele também é, né, um adubo muito bom. Nesse caso do sulfato de amônio, ele tem como quantidade máxima aqui, ó, 140 quilos você pode diluir para 200 litros de água. Então, a solubilidade dele já é um pouquinho menor, no caso do sulfato aqui de amônio. Mas também você pode estar ofertando ele. Aqui, ó, por ter nitrogênio também, eu recomendo a mesma questão, que você, né, não coloque 140 quilos de vez, né, e já faça a diluição e já aplique. A não ser que, né, a sua plantação seja uma plantação muito grande. Mas se não for muito grande, que você faça as adubações de forma fracionada, né? Então, mesma questão aqui, ó. Você pode estar dividindo em 4 fertirrigação, 4 adubação de 35 quilos. Então, cada vez que fizer uma fertirrigação, coloca 35 quilos em 200 litros de água. Ou você pode fazer em 5 vezes, por exemplo. A cada vez que você fizer uma fertirrigação, você coloca 28 quilos em 200 litros de água. Então, deixando aqui também essa observação. Outro adubo que é muito utilizado, principalmente, por exemplo, né, para você fazer o enchimento de grãos, né, de algumas culturas, né, o cloreto de potássio. Então tá aqui o KCl, cloreto de potássio. No caso do cloreto de potássio, ó, a quantidade ela já cai um pouquinho mais, né? Então, assim, também já é um adubo que ele é um pouquinho mais forte, né, tem uma boa quantidade de cloro aí. E aqui você já tem, ó, a solubilidade dele, né, 55 litros, ou melhor dizendo, 55,4 quilos para 200 litros de água. Então eu até coloquei aqui, ó, aproximadamente 50 quilos para 200 litros de água. Dependendo do tamanho da sua plantação, digamos que eu estou com um hectare aqui, eu quero adubar de uma vez. Você já pode fazer a diluição desses 50 quilos
para 200 de vez e aplicar. Se for uma plantação pequena, é meio hectare, é abaixo disso dependendo, ou dependendo do tipo de cultura, aí você pode fragmentar aqui, ó. Até deixei como observação aqui. Se a plantação for grande, uma vez de 50 kg está ok, né? Então está dentro da solubilidade. E no caso, se for uma plantação menor, ou qualquer outro tipo de cultura que não requer tanto assim potássio, você fragmentar em 2 vezes, né? Aqui eu coloquei 2 vezes de 25 kg. Então, fiz uma fertirrigação, diluo 25 kg para 200 litros de água, faço a aplicação. Depois, faço a mesma questão. Outro adubo que é muito utilizado, pessoal, está aqui embaixo, ó, o MAP. Então, no caso do MAP, ó, 44,8 kg para 200 litros. No caso do MAP, ele vai ter, né, principalmente aí a quantidade de fósforo muito boa, né, e uma quantidade de nitrogênio. Então, nesse caso aqui, você utilizar os 44,8 kg para 200 litros de água de uma vez só, não tem problema, né, dependendo da cultura que você tem aí. No segundo caso aqui, ó, a gente tem o DAP. No caso do DAP, se vocês pegarem aqui, o DAP ele vai ter mais nitrogênio que o MAP. Então assim, já é um pouquinho mais forte nessa questão do nitrogênio. Então ó, a solubilidade aqui, ó, no caso do DAP aumentou, ó, 85 kg de DAP para 200 litros de água. Então normalmente o DAP aqui ele vai ser mais solúvel até mesmo que o próprio MAP. Então você tem que estar diluindo ali a quantidade máxima, 85 kg para 200 litros de água. Deixei aqui como observação, ó, como o DAP ele tem uma maior quantidade de nitrogênio, né, você pode estar quebrando, né, as adubações de fertirrigação, dependendo aí do tamanho do seu terreno e plantação. Então você pode estar quebrando ali para 2 vezes. Renato, mas eu quero quebrar essa quantidade aqui em 3 vezes, eu posso? Pode, sem problemas aí, até como eu deixei claro no decorrer do vídeo. É sempre melhor que você, né, por exemplo, você forneça até um pouco menos, se for o caso, né, porque aí você vai fornecendo aos pouquinhos, você não fornece tudo de uma vez para a planta, do que também você fornecer todo de uma vez, né, e depois a planta passar muito tempo sem, né, ter nutriente ali, por exemplo. Já o último caso aqui, pessoal, é o caso que eu falei que iria deixar por último, nem citei na introdução do vídeo, é o caso do NPK. O NPK é um dos adubos aí que são mais, né, utilizados, né, principalmente dependendo da região. Porém, né, o NPK ele não é um adubo muito recomendado para você estar fazendo a diluição, né, estar fazendo uma fertirrigação, por exemplo, né, e caso você venha fazer, você tem que fazer muito bem feito, muito bem diluído, para você evitar que fique resto ali no sistema, por exemplo, de gotejamento ou em qualquer outro sistema que você for aplicar, para evitar problema. Por quê? Porque principalmente quando você tem, né, um MAP, um DAP, eles são adubos que já são purificados, então assim, já são adubos bem solúveis para isso. Diferentemente, por exemplo, do NPK. Vou até usar como exemplo o NPK que eu tenho aqui. Então olha só, estou com o NPK aqui, ó. NPK 15, 15, 18. Então tem de 15% de nitrogênio, que é fácil de diluir. 15% de fósforo, que não é tão fácil de diluir. E nesse caso, né, 18% de potássio, que é até bem mais fácil de diluir. Porém, esse NPK que se você for diluir, você vai conseguir diluir ele em água. Mas é aquela coisa, por ter fósforo, normalmente, é bom ter um pouco de cuidado nessa questão aqui, né, porque assim, ele pode não diluir muito bem e sobrar algum dejeto ali, né? Então, eu deixei como observação aqui, ó, aqui em cima da ureia, caso você precise diluir um NPK para estar utilizando, né, que você utilize, né, um NPK principalmente sem fósforo, o máximo que você conseguir. Então, exemplos de NPK que são bem solúveis, né? No caso aqui o 16020, o 20020 é um NPK bem solúvel. Agora aqui, por exemplo, um 16620 seria solúvel? Seria, né? Você consegue aí tranquilamente dissolver ele. Um 2520 você consegue? Consegue. Agora, por exemplo, um 10-30-10, aí você já teria problema, porque 30% de fósforo, teria bem mais fósforo. Então, já não daria para diluir. Então, por isso que eu não coloquei o NPK, então deixei só como observação aqui esses dois, porque assim, ele não é, né, recomendado para você estar diluindo ele, né? Então assim, é mais adubação de cobertura mesmo,
adubação de cobertura ou fundação, dependendo do tipo de NPK. Para você diluir ele em água e fazer uma fertirrigação, caso você precise fazer, escolha aí os mais solúveis que tem a menor quantidade possível aí de fósforo para você estar fazendo essa questão, né? E nesse caso aí seria, né, 50 quilos, né, por 200 litros. Então você poderia estar utilizando, até coloquei aqui, ó, 50 quilos para 200 litros. Então você escolhendo o mais solúvel, você pode estar colocando 50 quilos para 200 litros de água e fazer a fertirrigação sem problemas aí. Agora deixando claro, NPK mais solúvel com a menor quantidade possível de fósforo para que você não tenha problema em estar entupindo as suas fitas de gotejo aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Visto que muitas pessoas aí me perguntam no canal, vai e não vem, a quantidade de adubo que tem que diluir para fazer a fertirrigação, né? A quantidade de MAP, de DAP, nitrato de cálcio. Então eu falei sobre os principais adubos, né, que você pode estar fazendo a diluição em água aí, a quantidade máxima que você pode estar fazendo, mas que isso, né, você não pode estar diluindo, assim como também deixei algumas possíveis recomendações, né, para que você vá quebrando aí as adubações, as fertirrigações, porque aí é bem melhor, porque a planta vai ter num espaço de tempo maior, né, esses nutrientes dividido ali em 2, 3, 4 ou 5 vezes ali uma fertirrigação, por exemplo. Então esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Caso você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal. Então não deixe de se inscrever. Vem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral. Então já ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E até um próximo vídeo. Abraço!